Na nossa aula de hoje, nós iremos falar ainda um pouco mais sobre o calendário e sobre o orçamento. Agora que você já descobriu que o orçamento não é um monstro de 7 cabeças, está na hora de encará-lo. A elaboração de um orçamento precisa de alguns passos fundamentais em sua criação. Vamos aprender um pouquinho mais sobre ele. O primeiro passo é fazer o levantamento de suas despesas. É você observar para onde está indo o seu dinheiro. Então, você vai fazer esse pequeno levantamento. O segundo passo é fazer, então, a classificação dessas despesas. É dizer quais são fixas, variáveis e despesas extraordinárias. As despesas fixas são aquelas que apresentam uma constante no seu orçamento. Por exemplo, o gasto com o seu aluguel. Você paga ele todos os meses e o valor desse aluguel, ele não varia ao longo do tempo, no curto prazo de tempo. Já, por exemplo, uma despesa com o supermercado, ela é um gasto, uma despesa variável. Ou seja, ela é constante no seu orçamento, né? Todos os meses você faz ali a compra do seu supermercado, porém esse valor ele é variável ao longo dos meses, né? Dificilmente você consegue fazer o supermercado com valor exato todos os meses. Já uma despesa extraordinária, ela não é constante no seu orçamento. Ela acontece de forma extraordinária, como o próprio nome diz. Por exemplo, um problema com saúde, um problema com o seu carro, ele não apresenta todos os meses, né, de forma constante. Eles ocorrem esporadicamente, né, extraordinariamente. O terceiro passo é fazer, então, a análise da evolução dessas despesas. Você, olha só, você fez o levantamento, você já sabe como gasta seu dinheiro, depois você classificou essas despesas em fixas, variáveis e extraordinárias e agora você vai ampliar o seu olhar e ver ao longo dos meses como você tem gasto, então, o seu orçamento, o seu dinheiro. Você fez essa avaliação da evolução das suas despesas, agora você vai para o quarto passo, que é repetir esses passos agora com as suas receitas. Assim como as despesas elas são fixas e variáveis, as suas receitas também. Elas são fixas e são variáveis. Por exemplo, o seu salário é uma receita fixa. Agora, por exemplo, se você trabalha com garçom, o seu salário é fixo e as suas gorjetas são receitas variáveis. Você não recebe a gorjeta todos os meses de modo fixo. Eles vão variando em termos de valores. Então, faça o mesmo passo a passo com as suas receitas e com as suas despesas. E, por fim, o quinto passo é você fazer a comparação entre suas receitas e suas despesas. O ideal é que suas receitas estejam sempre superiores às suas despesas. Vamos agora aqui na tela observar o orçamento de uma pessoa no mês de maio. Essa pessoa no mês de maio, ela teve um orçamento, uma receita no valor do salário mínimo, né? R$ 1.320. E essa pessoa, ela fez também o levantamento das suas despesas. Acompanhe comigo. Ela gastou com supermercado, com energia, ela conseguiu fazer ali depositar R$ 50 para sua reserva de emergência, que iremos falar também um pouco mais sobre isso. Ela teve gasto com transporte, teve gastos com lazer e com o seu celular, né? Ali ela tem uma operadora de gasto de recarregar seu cartão pós-crédito. E no total das suas despesas, ela gastou exatamente o que ela recebeu, R$ 1.320. Ela não ficou devendo, porém ela também não conseguiu poupar, né? Não conseguiu fazer sobrar nada. Já no mês de junho, ela observou que é um mês de festa junina, ela viu como uma oportunidade de ganhar dinheiro. E aí ela então fez aquele nosso terceiro passo, que é analisar a evolução das nossas despesas. Na análise da evolução das despesas, ela observou que ela conseguiria economizar lá no transporte, ela observou que ela conseguiria economizar ali no transporte e pegar esse valor economizado, comprar alimentos que ela pudesse transformar ali em um produto para vender durante a festa junina, durante os arraial. Então, o que ela fez? Ela pegou o salário dela, os gastos fixos, novamente, né, supermercado, energia, fez a reserva dela de emergência e fez a compra da festa junina. Ela investiu na compra de alimentos para a festa junina R$ 150, que foi o mesmo valor do transporte. E destinou essa compra de alimentos para a festa junina, que ela conseguiu lucrar R$ 300. Então, essa pessoa no mês de junho, ela não ficou com saldo zerado, ela ficou com saldo de R$ 300, que foi justamente o valor da venda do arraial da festa junina. E com o transporte, como ela fez? Ela observou que durante o mês de junho ela poderia muito bem ir para o trabalho de bicicleta ou de alguma outra forma, de carona, caminhando,
e assim ela conseguiu economizar e não somente isso, ela conseguiu investir e ficar com um saldo de R$300. Mas aqui a gente vai deixar também um alerta. É que o orçamento doméstico, ele permite que você preveja o que pode acontecer com o seu futuro financeiro pelos próximos meses, no curto prazo. Também ajuda a planejar o seu futuro financeiro em médio e longo prazo. Por exemplo, ele pode mostrar se você precisa ter ganhos adicionais para poder comprar alguma coisa no futuro. Observe que aquela pessoa do nosso exemplo, ela todo mês destina R$50 para uma reserva. Essa reserva ele vai poder utilizar ou com um problema de saúde eventual, né, comprar ali, por exemplo, um remédio, fazer um exame, ou até mesmo comprar um bem que ele tanto deseja, um tênis, uma blusa, um calçado, ou até mesmo a troca do seu celular. Então é importante também nessa análise conseguir destinar, nem que seja um pouquinho para a sua reserva ali, para uma situação imprevista ou um presente desejado. Mas cuidado com o planejamento das suas despesas fixas. Essas despesas, elas não podem chegar a um valor excessivo. Muitos dos nossos gastos necessários são variáveis. Portanto, é bom que você reserve algum recurso para eles também. Lembre-se lá da nossa reserva do exemplo. Em relação às receitas, essas não devem ser subestimadas. Por exemplo, se você recebe um salário, planeje suas despesas a partir do seu salário líquido e não do seu salário bruto, que é o valor antes dos descontos. E no caso de receitas variáveis, lembra do caso do nosso garçom, em que ele tem a sua receita fixa, que é o seu salário, e tem ali a sua receita variável, que são as suas gorjetas, por exemplo. Nesse caso, é bom ter muita cautela e não fazer previsões de gasto contando com essa receita variável, porque ela pode ocorrer, mas também ela pode não ocorrer, ou pode ocorrer num valor que você não tinha previsto. Então, não é bom contar com os ovos ainda dentro da galinha. Vamos aqui a um exemplo da família Borges. A família Borges, ela fez essa análise da evolução das despesas delas porque ela estava planejando sair de férias e observou que eles não tinham saldo, não tinham dinheiro para investir nesse planejamento dessas férias. Então, eles fizeram a análise da evolução dessas despesas para poder saber em que eles poderiam economizar e ver como eles estão fazendo o gasto das suas receitas. E observou que no mês de janeiro, por exemplo, eles conseguiriam economizar em uma despesa fixa, que seria com a conta de energia. Macapá é muito quente, né? Então não daria para economizar, por exemplo, na gasto de energia com o ar-condicionado. Porém, eles observaram que poderiam economizar desligando então o chuveiro elétrico. Assim eles conseguiriam reduzir o preço da energia e fazer sobrar um pouquinho mais de dinheiro. No mês de fevereiro, com a chegada das aulas, eles observaram que se eles comprassem de modo coletivo o material escolar, eles conseguiriam economizar. Então, eles se juntaram em família, em grupo de colegas da escola para a compra do material escolar e assim também conseguir economizar. Esse gasto com material escolar é classificado então como uma despesa eventual ou extraordinária. Afinal, é uma compra que se realiza teoricamente apenas no início do ano. E assim, consequentemente, eles fizeram nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto, observando sempre, fazendo o levantamento das despesas, a classificação dessas despesas em fixas, variáveis e extraordinárias e fazendo essa análise dessa evolução para ver onde eles conseguiriam economizar. Então, vai aqui para vocês uma situação de experimento que você possa realizar aí na sua casa. Sente-se com a sua família para conversar sobre essas despesas mensais e classificá-las de acordo com as categorias aqui ensinadas. Liste as despesas que você e sua família têm em cada categoria. No cara a cara com o que você aprendeu hoje, você aprendeu então a listar as despesas pessoais e a da sua família, a classificar as despesas em fixas, variáveis e extraordinárias e a elaborar um orçamento mensal organizando receitas e despesas em fixas, variáveis e extraordinárias.